Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: fé e o cosmos. Vamos explorar uma síntese teológica que tenta, olha só, harmonizar esses dois mundos que para muita gente parecem viver em pé de guerra, né? Então, vamos lá, direto ao ponto. Sabe aquela pergunta que não quer calar? Ciência e religião, elas estão condenadas a brigar para sempre? Pois é, o material que a gente vai desvendar hoje traz uma perspectiva bem diferente. Uma que diz que não. Na verdade, muito pelo contrário. E o ponto de partida para essa harmonia toda é uma citação. E que citação? O autor da escritura é o arquiteto do cosmos. Guarde essa frase, porque é a partir dela que toda a estrutura que a gente vai ver aqui se constrói. Isso nos leva, então, para a primeira grande ideia desse pensamento, a dos dois livros do arquiteto. Tá, mas o que essa síntese propõe, afinal? Bom, a ideia é a de um arquiteto divino. Pensa assim, um criador eterno, único, que não está ali competindo com as leis da natureza. Não, ele é a base dessas leis. E aí, a ciência, nesse ponto de vista, vira o quê? Vira uma ferramenta para a gente entender essa ordem divina. Ok, e como é que esse arquiteto se revela? A resposta é através de dois livros que conversam entre si. De um lado, a gente tem o livro da natureza, sabe? O cosmos, a física, a biologia, tudo isso revelando a sabedoria divina. E do outro lado, o livro da escritura, que mostra o propósito de Deus para a redenção e a vontade moral dele. A afirmação aqui, olha, é forte. Não existe contradição entre a ciência de verdade e a interpretação correta da Bíblia. Para a gente entender como isso tudo funciona na prática, a síntese usa uma metáfora genial, a de uma grande peça de teatro cósmica. Então vamos lá. Ato 1. O palco é montado. O ponto central aqui é o seguinte: nessa visão, nada é por acaso. O universo tem um propósito. Como diz a frase, a criação não é acidente, é vocação cósmica. Ou seja, todos os processos da natureza são, na verdade, instrumentos de Deus para cumprir esse chamado maior. Mas e a questão do tempo? Como é que a gente junta os bilhões de anos da ciência com o que a Bíblia diz? Bom, essa estrutura propõe algo interessante. Duas medidas de tempo diferentes. Primeiro, o que se chama de tempo cosmológico, que são esses bilhões de anos de história do universo antes da humanidade. E depois, o tempo histórico da aliança, que aí sim começa com Adão e conta a história da redenção. E os seres humanos? Onde eles entram? Aqui vem um ponto fundamental, a imago Dei, a imagem de Deus. Segundo a fonte que a gente está analisando, isso não é algo que simplesmente evoluiu com o tempo. Não. É descrito como uma capacidade única, sabe, de consciência moral, espiritual, que foi, e essa palavra é importante, infundida na humanidade. Um ato especial da criação. E como em toda boa história, essa peça cósmica não podia ficar sem uma reviravolta na trama. Então, vamos para o ato 2, uma reviravolta na trama. E que reviravolta é essa? É a queda. E aqui é muito importante entender o seguinte: para essa síntese, a queda não é uma metáfora, não é uma historinha. Ela é tratada como um evento histórico, real mesmo. Um evento que causou uma fratura, uma ruptura espiritual e moral na relação da humanidade com Deus. Tá, mas e a morte? Os fósseis mostram que a morte já existia na natureza muito antes dos humanos. Como fica isso? A estrutura resolve essa questão com uma distinção bem importante. Existem dois tipos de morte. De um lado, a morte biológica, que é um processo natural, faz parte do ciclo da vida na criação. E do outro, a morte penal. Essa sim é resultado do pecado, a separação espiritual de Deus. Ok, o conflito está estabelecido, o palco está montado, a reviravolta aconteceu. Agora, toda grande história precisa de um protagonista para resolver a situação, certo? Pois bem, chegou a hora de conhecer o protagonista da história. E olha, não é um protagonista qualquer. Ele é apresentado como o próprio centro da história. E quem seria? Jesus Cristo. Nessa visão, ele tem múltiplos papéis. Ele é o Logos eterno, o mediador da própria criação, o redentor da humanidade e, por fim, a chave que abre o significado de toda a história. Nele, tudo se conecta. A origem do universo e o destino final da criação. E qual é o objetivo da salvação que ele traz? Aqui tem um ponto bem interessante. A ideia não é fugir do mundo. O objetivo da salvação é a restauração, não uma fuga. Ou seja, a redenção tem a ver com curar, com renovar essa criação que já existe. E isso tudo nos leva, claro, ao grande finale da peça, o ato final.
a renovação. Mas como é que essa renovação acontece? A síntese descreve um caminho, quase um passo a passo. Primeiro, o Espírito Santo sustenta a criação e guia a igreja. Segundo, a missão da igreja passa a ser justamente essa, a de reconciliar fé e conhecimento. Terceiro, a história toda caminha para um desfecho real, uma consumação. E quarto, o ponto final. O cosmos não vai ser destruído, ele vai ser transfigurado. E para amarrar tudo isso, para resumir essa síntese toda, o material original nos deixa com uma analogia final que é simplesmente brilhante. Ela vem em 3 partes. Vamos à primeira? A ciência revela a idade do palco. A segunda parte, que se encaixa perfeitamente com a primeira, a escritura revela o sentido da peça. E por último, a frase que conecta tudo. Cristo é o protagonista da história. Ciência, escritura, Cristo. Palco, peça, protagonista. Essa analogia toda deixa a gente com uma última pergunta. Uma provocação para pensar. Se o cosmos é o palco e a escritura é a peça, qual seria então o papel que resta para a humanidade atuar nessa grande história?